Repercuta! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Repercuta Podcast, mais um conteúdo aqui no meu canal, o Jade Tavares. E dessa vez, mais um episódio, vocês sabem que o máximo que eu posso fazer de criação de conteúdo, seja cobertura de eventos, análises de shows, de obras, histórias de bateristas e percussionistas e também os bate-papos, as entrevistas que sempre realizamos aqui, eu realizo aqui no Repercuta Podcast, também incluem as publicações, né, de livros também. Eu estou falando tudo isso porque o meu convidado para esse episódio, o Luiz Chuin, que você já está vendo aqui na tela, muito bem-vindo, Chuin. Ele é tudo isso, educador, baterista, escritor, e é um pouco sobre isso, você vai conhecer um pouco mais de perto a trajetória do Chuin aqui no Repercuta. Bem-vindo, Chuin, ao Repercuta Podcast. Obrigado pelo convite. Chuin, a gente vai falar um monte de coisa aqui, eu espero que o meu roteiro dê conta, né? Já te agradecer por ter aceitado o convite para participar. E tem muito assunto, enfim, tem muito tema, e eu estou feliz de tu compartilhar uma parte da tua experiência de tantos anos, né, de carreira, aqui conosco. Já te perguntar quantos anos de música, Chuin? Eu fiquei curioso. Rapaz, tem mais ou menos uns 65 anos tocando bateria. Faz tempo, né? É uma longa história. Fiquei curioso em saber, porque normalmente, né, uma das histórias mais interessantes aqui no Repercuta que eu sempre pergunto é o encontro do convidado ou da convidada com a música, né? Então, de perguntar o teu primeiro encontro com a música, o teu primeiro encontro com a bateria, né? Por que a bateria? Na verdade, música é uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Eu não consigo dizer quando começou. Eu lembro desde garoto, pequeno, já ouvindo rádio, e aqui na cidade tinha muitos conjuntos, orquestras grandes, e eu morava aqui no centro. Então eu ouvia aqui no clube, ficava ali dando volta, né, nos ensaios do pessoal, e enfim, estava sempre atrás das pessoas. E também tinha as festas, né, que eles faziam aqui na cidade, eu acho São Benedito, Colgada, Filho de Reis. Eu estava lá que nem um doido para ver, para ficar perto da percussão, o negócio era percussão mesmo. E foi assim, entendeu? Eu fui seguindo, não tinha professor, eu não tinha bateria, não tinha nada, só tinha vontade. Era aquela intuição, aquela coisa doida de querer acompanhar, querer saber como é que era e querer tocar. Foi por aí, entendeu? Daí, isso jovem, né? Isso bem novinho ainda, né? Garoto. Aqui tinha um programa, aqui no cinema, eles tocavam música, né? Então tem aquelas caixas acústicas voltadas para a praça. E tocava ali, né? Jamelão, Orquestra Tabajara, Miltinho, coisa da época. E aquilo, para mim, achava fascinante. Mas a bateria começou em 63. Eu tinha 16 anos, 17 anos, mais ou menos por aí. E nem foi aqui na cidade, foi numa cidade aqui ao lado, pequena, onde as pessoas, que eram os amigos, eles montaram um conjunto, tinha saxofone, trompete, guitarra, contrabaixo e tal, e não tinha baterista. Aí me convidaram. Eles também não tinham bateria. Aí compraram a bateria. Também não tinha bateria, né? Não tinha nada. Éramos jovens, com muita vontade de fazer alguma coisa, mas sem nada, entendeu? Faltava tudo. Aí alguém foi lá, né, e financiou a bateria lá em São Paulo, trouxe a bateria zerinho, rapaz. Até eu tenho uma foto dela, da época, tocando aquela bateria e tal. Aí comecei a ensaiar, e eu estudar a bateria. O meu professor eram os discos, porque não tinha professor, não tinha escola de música aqui. Então eu ouvia e tentava reproduzir aquilo da bateria. Isso durante mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. E a gente fazia baile mesmo, das 10 às 4 da manhã, tocando de tudo. E, enfim, foi isso. Esse foi o começo, o primeiro grande passo, né? Foi nessa época aí. Desse passo aí, para você começar a querer estudar, tu já foi para estudar? Tu já partiu para o estudo depois? Ou tu continuou tocando de forma autodidata, digamos assim? E te perguntar qual foi o primeiro baterista que te deu aula, assim, sabe? Porque eu sei que é uma pergunta sugestiva, porque tu foi educador e professor de muitos bateristas. Mas quem foi que te ensinou também, né? Por quem tu passou para esse universo? Então, aqui na cidade não tinha professor de bateria. Tinha os bateristas bons,
de orquestra e conjunto, e eu procurava as pessoas que ficavam perguntando, né? Como é que faz isso? Como é que segura a baqueta? Como é que toca isso? Como é que toca o bolero? Como é que toca o samba? Como é que faz isso e tal? Então, eles falavam e eu ia na bateria e tentava reproduzir aquilo, né? Até que fui tocando outro conjunto, uma cidade também do interior, mas bem maior, grande, cidade grande mesmo. Aí comecei a ver outros músicos, né? Outros bateristas, e a viajar com esse conjunto. A gente ia muito para o Rio de Janeiro, a gente fazia muito mais no Rio de Janeiro, já era uma outra história. Então lá eu procurei as pessoas, entendeu? Os grandes bateristas, e procurei me influenciar no meio do pessoal, entendeu? Foi assim, aí sempre perguntando, e aí consegui um método de bateria, aí alguém me deu aula de música, não era baterista, mas me ensinou a ler música. Aí fui indo, aí fiquei no Rio uma época também tocando. Agora, o meu estudo mesmo foi depois. Foi em 71, quando eu vim morar em São Paulo, na cidade de São Paulo. Aí eu entrei para uma escola de música erudita, percussão erudita. Eu sou membro fundador do primeiro grupo de percussão clássico do Brasil, do Brooklyn Paulista, do Conservatório. Aí estudei percussão, tímpano, caixa, marimba e tal, toda a percussão completa. E isso, claro, que ajudou também muito na bateria, porque era técnica, era leitura, era toda a convivência, não é? A percussão erudita, foi aí. Essa foi a minha fase já entre o popular e o erudito, em São Paulo, em 71. Para a galera que está acompanhando o episódio, o Chuin está falando com a gente de a cidade de Chuin, para não errar aqui. A cidade que eu sou de Jacareí. Jacareí. 80 quilômetros da capital, né? Mais ou menos, de São Paulo. Né? Fica do lado do Paraíba, entendeu? Porque aqui você tem São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu estou mais ou menos 70 quilômetros de São Paulo e 300 e alguma coisa do Rio de Janeiro. E aqui o Vale, né? O famoso Vale do Paraíba. São muitas cidades grandes, próximo de Caçapava também, né? Mais ou menos. Jacareí, São José, depois Caçapava, Taubaté e tal, aí segue em direção ao Rio de Janeiro. Legal. Chuin, dos bateristas que tu poderia listar como sendo referências para você, não só no início, não só no estudo, mas durante esse tempo todo, que você pudesse enumerar, assim, os caras que te influenciaram, enfim, que por um motivo ou por outro te fizeram querer aprofundar no estudo, ou também compor coisas, enfim, levar para frente. Bem, ouvindo discos, eu ouvi os americanos, eu ouvi os brasileiros. O primeiro baterista brasileiro assim, que mexeu comigo bastante foi o Elcio Milito, do Tamba Trio, da época de 61, 62. Então eu ouvia o Elcio tocando, negócio de vassourinha, né? Rapaz, eu nem tinha vassourinha, nem sabia como é que tocava isso. Aí consegui a vassourinha lá, fiquei tentando tocar, entendeu? Imagina você ouvir o disco e tentar tocar uma vassourinha ruim, uma caixa ruim. Eu também não tinha nenhuma técnica, mas tentava tocar. Fazia como o Elcio fazia. Até que bem depois, eu fui ver o Elcio tocar ao vivo, falei, rapaz, até que não estava tão longe não. Mas demorou bastante para assimilar melhor. O segundo baterista, e isso eu fiquei assim, tocado, achei, foi uma coisa de maluco mesmo, o Edson Machado, que eu vi em 64. Ele gravou o disco lá com o Sérgio Mendes, aquele disco lá, você ainda não ouviu nada, com o Sexteto Bossa Rio. Aí eu falei, rapaz, isso aqui era uma loucura. E eu ouvi que lá o dia todinho. Eu memorizei o disco todinho. Eu ouvia. Depois eu consegui o Bossa 3, aí ganhei o Edson Machado Samba Novo. Isso tudo em 64 até 65. E os americanos, eu conheci o Art Blake, que eu achava aquilo uma maravilha e tal, o Art Blake. Aí fui conhecer, né, o Elvin Jones, esse pessoal todos. O Motion, que tocava com o Bill Evans. O Buddy Rich, claro. E eu consegui um método que eu tenho até hoje aqui, da época, eu consegui 59, 60, garoto, novinho. É um método famosíssimo, do Gene Krupa. É um método muito antigo, entendeu? É de 1936 que foi escrito. Veio ao Brasil em português, em inglês e espanhol. Aí eu consegui uma cópia. E isso me ajudou bastante também. Então, aí eu ouvi os americanos e os brasileiros. Aí fui conhecendo outros, né? Outros bateristas também do Brasil, de fora, enfim. As coisas foram encaminhando. Muito bom. Chuin, nos anos 70, é muito importante falar, no teu caso, a tua ida para a Europa nos anos 70, né? Tu toma uma decisão, né? Acho que 71, não sei, pelas minhas pesquisas, é início dos anos 70, né? Foi.
Foi em 72, eu fui para os Estados Unidos. Aí fiquei lá uns meses, aí voltei ao Brasil. Aí, só que as coisas tinham mudado bastante aqui. E antes, na minha época, nos anos 60, eram muitos bailes, conjuntos, orquestras, baile 3, 4 por semana. Era uma doideira. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, baile, 6 horas de baile e tal. Eu gravei os primeiros discos em 65 e 66, com Biriba Boys. Esses discos estão disponíveis, estão no YouTube. Colocar lá Biriba Boys, vai ouvir da época, entendeu? Foi quando eu comecei. Porém, em 70, essa história de baile já começou a mudar bastante. Já começou a diminuir, entendeu? Já gastei conjuntos grandes, com sopros e tal, já passou assim, conjuntos menores, quartetos, quintetos e tal. Enfim, então, a própria música também mudou. O que era samba, bolero, tchá-tchá-tchá, mamba, música italiana, já ficou muito pop. Aquele pop mesmo, tudo copiado de disco, né? Entendi. E eu tocava no Rio, no conjunto, que era um conjunto famosíssimo, que tocava na Globo e tal, famoso, e gravava discos da CBS, que na época era gravadora, né, do Roberto Carlos. Era um artista que tocava com o Roberto Carlos, mas estava ficando muito chato. Aí eu falei, rapaz, o negócio é muito ruim. E para São Paulo, estudei percussão erudita, fiz concertos, orquestra sinfônica e tal, mas a parte popular não tava legal. Aí eu tive a oportunidade de ir para a Europa, para Paris. Alguém chegou em mim e falou assim, olha, estamos viajando para a Europa, são vários músicos, vamos juntos? Eu falei, olha, eu até queria, mas como? Não tem grana, não tem nada para ir. Essa pessoa tinha uma situação financeira muito boa. Eu falei, olha, eu pago sua passagem e te dou $1.000. Chega lá, você se vira, dá os pulos. Olha, $1.000 na mão lá, acho que é melhor do que $500 na mão aqui no Brasil, né? Aí eu falei, eu vou. E fui. E fiquei, nisso aí eu fiquei 8 anos. Caramba, entendeu? A década toda praticamente, né? Eu até corrigi aqui que no roteiro eu tinha colocado aqui Estados Unidos e Europa, mas esqueci de falar Estados Unidos. Na Europa, destaque para Polônia, tu passou muito tempo lá, né? A maior parte do tempo, né? Foi mais em Paris no começo. Foi mais em Paris, entendi. Eu fiquei em Paris 1 ano, pouco trabalho, porque era verão, né? Aquela festa toda, todo mundo ali e tal, turista, tira foto, vai daqui, vai dali, e a grana acabando. Eu falei, rapaz, coisa bem complicada aqui, hein? A grana acabando e o outono chegando. Aí alguém falou assim, olha, rapaz, o outono aqui é bravo, e do outono para o inverno, isso aqui vai derreter. Se você não tiver trabalho aqui, vai ficar na rua. Falei, como na rua? Falei, não, na rua não, peraí. Nisso eu tinha um trabalho, lá com um conjunto, numa casa noturna, e tinha músicos brasileiros, inclusive até um grande amigo meu, Manassés, Lourenço Souza, toca violão, cavaquinho, cearense, fazia parte desse trabalho também. Aí nós tivemos um convite para ir para Marrocos. Falei, poxa, pelo menos é norte da África, né? Sede de Paris, sede da Europa. E fomos para lá, para a África, né? E chegamos lá e tal, no começo, aquela beleza toda, tocando, e a casa cheia, sucesso. Depois de umas 2, 3 semanas, a coisa começou, entendeu? Começou a andar para trás. A coisa de produção, né? Aí começou a ficar esquisito e tal, aí os caras pararam a gente. Aí o chefe voltou para Paris para buscar mais músicos brasileiros, porque o músico falou assim, olha, vou embora. Vou para Paris, pegar minha mulher, pegar minha mudança e vou voltar para o Brasil. Eu falei, eu vou ficar aqui, né? Porque tinha um hotel legal, pago, tá tudo certo. Eu falei, eu fico aqui mesmo. Nisso aí todo mundo demandou, eu fiquei sozinho. Aí a passagem venceu, eu fiquei lá numa situação complicada pra caramba. Tive que montar um conjunto, um haitiano tocando contrabaixo, um guitarrista, entendeu? Marroquino, para fazer os trabalhos, para ganhar dinheiro, para voltar para Paris. Caramba, velho. Uma curiosidade, a tua adaptação, tu viu diferença da adaptação de Paris para Marrocos, cultura, como é que foi para você e como é que o músico, e como é que você enquanto músico brasileiro, você foi tratado, foi encarado por lá? A música une tudo mesmo ou, enfim, como é que foi para você? A música une mais ou menos. A música une enquanto tem trabalho. Agora, em Paris, eu conheci muita gente, bons músicos, outros mais ou menos, os que não eram músicos, que viraram músico,
entendeu? Então era uma guerra. Então, você tinha pessoas assim, muito boas e, enfim, você tinha ali várias opções. E eu estava para lá e para cá, toco um, toco o outro. Eu falei, olha, pensei comigo assim, olha, não está bom isso aqui não. Eu vim aqui para fazer alguma coisa interessante, não para ficar fazendo isso aqui, entendeu? Toco um trabalho aqui, 2 trabalhos ali, e muita discussão, muita conversa, e música ruim para caramba também, entre eles. Então eu comecei a sair fora, esse pessoal. Comecei a selecionar, literalmente selecionar as pessoas com quem eu queria trabalhar. Isso foi bom. Aí eu fui trabalhar com a Tânia Maria, que era uma pianista que já morava lá, já era conhecida. Era um trabalho assim diário, num clube muito bom, entendeu? Clientela excelente, era eu, ela, o Paulinho trompete e o Hélio de contrabaixo. E fiquei com ela ali, acho que 3, 4 meses, tocando todas as noites. Caramba. Esse aí foi um trabalho bom. Normalmente, Chuim, em Paris e em Marrocos, normalmente, eram lugares de pequeno porte, eram muitos shows, eram bailes, como é que funcionava? Não, era clube, né? Seria ser um clube. Em Paris era um clube grande, situado bem no centro ali mesmo, isso aqui em Saint-Germain, é bem chique. E também em Marrocos também era um clube. Em Casablanca, né? O famoso filme, né? Ali e tal, cheio de turista. Então é um negócio cheio de charme no começo. Daqui a pouco começou a subir o charme, né? Subir os clientes, levaram o charme junto, e nisso aí a coisa ficou bem complicada, entendeu? Então é bem diferente, entendeu? Porque você toca em Paris para parisenses e para os turistas. E Marrocos, basicamente para turista. Porque o marroquino não ia ver a gente tocar, entendeu? Ele não está interessado em coisa do Brasil. Ele já tem a cultura deles, né? Então eles não estão ali a fim de saber de nada, entendeu? Lá é lá, entendeu? É o povo de lá. É outra conversa, outra história, outra cultura, totalmente diferente. Entendi. Mas aí tu consegue voltar para Paris e já estava diferente? Como é que estava por lá? Aí eu consegui voltar para Paris, consegui um trabalho, fiquei lá uns tempos. Aí eu conheci um grupo de dinamarqueses, isso tudo eu conto no livro do Edson Machado, essa passagem, porque eu conheci os dinamarqueses, estavam lá em Paris para ouvir música brasileira. Eles tinham estado no Brasil, era um grupo grande de teatro, que aliás até hoje estão juntos, quase todos. Eles têm um teatro hoje em Copenhague, viajam o mundo todo. O pessoal assim que eles começaram a estudar numa escola particular, estudaram, aprenderam, um toca piano, outro compõe, e, enfim, todos são ligados ao teatro e à música. Gravaram um disco, eu participei desse disco com eles, e esse grupo estava lá para ouvir música brasileira. Eu conheci. Aí eles voltaram para a Dinamarca e ficou um deles lá, mais umas semanas. Quando eu falei, rapaz, você vai voltar para a Dinamarca? Eu vou. Falei, poxa, então arruma para a gente fazer uma temporada lá. Ele falou assim, eu sou músico, eu não sou empresário, mas eu posso tentar. Então tenta. Ele falou, então manda lá umas fotos, grava uma fita, na época, fita cassete, imagina você, fita cassete, né? Eu falei, tudo bem. Aí eu chamei o Mozart Terra, que era o pianista, com quem eu tinha trabalhado no Brasil há muitos anos, amigo meu compadre. Chamei o Ricardo Santos, baixista, que faleceu há pouco tempo em Londres. O Paulinho, trompete, com quem eu tinha tocado lá com a Tânia Maria, que eu já conhecia daqui de Jacareí. Aí chamei o Pascal Yangochan, saxofonista, o Manassés, Lourenço de Souza, tocando cavaquinho, o Alfredo tocando violão. Aí saímos do repertório assim, bem difícil mesmo, música do pessoal, música original, arranjos bem difíceis. Isso tudo está gravado, disponível também no YouTube, grupo Boa Nova. Aí gravamos uma fita, né, com as 5, 6 músicas, fizemos umas fotos na praça lá e mandei. E o cara foi à luta também e conseguiu 20 e poucos concertos grandes. Aí foi para lá, para a Dinamarca. Aí fizemos esse concerto e tal, todo mundo adorou. Ainda guardo os programas todos, as matérias de jornal e revista. Enfim, foi um sucesso enorme. Ficamos lá 2 meses e meio, trabalhando bastante. Aí, mais uma vez, chegou o outono. Chegou o outono do grupo. No grupo tinha cariocas e o Manassés, né? Estava lá, esse pessoal todo dizia que não queria saber muito de inverno, não. Aí voltaram para Paris. Aí a gente vai voltar para Paris. Vamos embora. Eu falei, não vou não, vou ficar aqui. Tá maluco? Eu falei, o que é aqui? Eu vou ficar. Eu tinha um certo dinheiro. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui.
Você está doido? Eu falei, acho que estou, sim. Aí eles foram embora. Voltaram para Paris, eu fiquei lá. Aí foi interessante, que eu saía da rua, aí contava lá o pessoal, os músicos, né, que eu conhecia desse período que estavam tocando, perguntava, você escuta, você vai ficar aqui? Eu falei, vou. Rapaz, você sabe que aqui o inverno aqui é bravo, né? Eu falei, não, tudo bem, normal. Eu nem sabia que era normal. O inverno da Dinamarca, o que é normal? E fiquei. Aí conheci um rapaz, um violonista, com quem depois eu trabalhei durante anos, gravei com ele 3 discos. Aí conversei e falei, olha, eu tenho um trabalho aí. Falei, que maravilha. Só que era assim, depois de 2 meses, né? Falei, tá bom. Aí fiquei. Aí comecei a tocar com um, tocar com o outro. Aí consegui ir para ir numa escola para dar aula para crianças de música. Era isso que eu ia te perguntar. Em que momento começou a dar aula? Já é por aí, né? Então, foi o seguinte. Eu comecei a tocar, mas depois de 3 meses, negócio do visto, né? Visto de turista, visto, enfim. Então ia acabar tudo, ia acabar o visto. Eu falei, rapaz, e agora, hein? Aí consegui, desse pessoal do teatro, que eu já conhecia, que era professora de uma escola particular, pequena. A dona era uma norueguesa. Aí surgiu a oportunidade de eu dar aula lá. Alguém falou assim, escuta, você dá aula para criança? Eu falei, claro, nunca tinha feito isso. Você dá aula de musicalização? Eu falei, dou, também nunca tinha feito isso. Você trabalha com um grupo de crianças de trabalho assim. Nada disso eu tinha feito nunca na minha vida. Eu tinha dado aula aqui no Brasil, particular de bateria. Agora, aula em grupo para criança, musicalização, rapaz, não tinha nada. Mas eu precisava, né? Falei, vamos lá. Aí cheguei lá e tal, tinha lá uma percussão, uma pianista e os garotos. O professor estava lá antes, era uma pessoa assim, muito inteligente, deixou o caminho assim bem aberto. Era só fazer alguma coisa. Aí agora fazer o quê? Eu não sabia o que fazia também, não sabia nada. Mas entrei, peguei o trabalho e fui inventando na minha cabeça, né? Vamos lá, escuta, tem uma música assim, ó, lata d'água na cabeça, vamos lá, tudo, daqui a pouco eu tamborim lá, tá. E eu ia passando uma coisa ou outra e tal, e fui criando, até suando frio, né, apavorado, até consegui na Embaixada do Brasil lá e pegar o material que tinha lá, os livros, para mim não tinha nada que ensinasse nada a ninguém. Mas eu tentei ver alguma coisa até que eu vi o Brasil. Passar aqui os tempos, passei 3 meses, quase por aí, 2 meses e meio. Aí comprei aqui discos, comprei material didático para criança e tal, aí estudei pra caramba, que eu tinha que me garantir, né? E voltei para lá. E fiquei lá uns 2 anos dando aula, entendeu? Trabalhando com criança. Aí comecei a ter convite para dar aula em outras escolas, universidades. Aí já tinha material, entendeu? Eu dava aula de bateria, percussão, prática de conjunto, para orquestra, aí já tinha os arranjos, já tinha na mão. Isso depois de anos, né? Demorou bastante, até eu conseguir me preparar para fazer esse trabalho. É uma coisa que eu não conhecia nada. Um desafio grande, desafio gigante, né? Enorme. E Chuin, eu até destaquei isso aqui, não podia deixar passar. Nesse período todo, interessante que tu teve a oportunidade de tocar com músicos de vários países, né? Turcos, finlandeses, russos, dinamarqueses, africanos, né? Como é que tu conseguiu se relacionar com os ritmos, mas com as outras culturas, né? E o que é que ficou incorporado contigo a partir dessa galera toda, né? Rapaz, isso aí é uma história muito interessante, que eu contei até numa série que eu gravei, que eu chamo o seguinte, como eu gravei esses discos. E cada disco é uma história totalmente diferente. Eu gravei essa série. Eu maratonei os vídeos. Teus vídeos. Essa série eu gostei muito. E já deixar a indicação pra galera aqui maratonar o canal do Chuin no YouTube, que tem muito conteúdo. E foi a partir daí que eu te trouxe essa pergunta, cara. Então, como eu gravei esses discos. Aí, quando eu tava lá, eu fui chamado para gravar com esse dinamarquês. Era dinamarquês, o finlandês, que tocava guitarra, o Jukka Tolonen, e o baixista dinamarquês. Na gravação, eles marcaram 3 dias. No primeiro dia, eu não podia gravar, porque eu tinha outro compromisso. Eu falei, pessoal, desculpa, esse tal dia eu não posso ir, não, eu só posso ir tal dia. Não, tudo bem. Você vai lá e pega lá e segue. Eu falei, não, beleza. Aí cheguei, gravei, né? Sem ensaio. Não, é assim, eu estava gravando. Alguém falou assim, escuta, você quer colocar a bateria nas músicas que foram gravadas
Eu falei assim, isso é difícil, hein? Mas eu falei, vou ouvir. Se eu achar que dá certo, eu faço. Se eu não fizer de primeira, eu falei, pode esquecer, porque isso depois fica um negócio complicado. Eu vou querer fazer igual e tal, vai demorar muito e não vai dar certo. Aí eu vi, como o baixista era muito bom, eu me guiei nele, enfim, o disco saiu. Chama-se After 3 Days, depois de 3 dias, né? Eu, o Mess Vindy, o Christian Stewart e o Yuka Toro. Aí passou os tempos, chegou um africano, o Johnny Tiani, da África do Sul. Falei, senhor, eu preciso de baterista, quer tocar comigo? Eu falei, bom, toco, vamos lá. Aí ele marcou o trabalho, era ele e mais 2 africanos. Antes do trabalho, a gente fomos jantar. Até então, a gente conversava sobre várias coisas, menos sobre música. Falei, bom, vamos jantar, vai ser pro clube. Ele vai dizer, ó, é assim, toca assim, eu paro aqui, você entra lá. Enfim, dá umas dicas ali. Rapaz, nós jantamos, ele falou nada disso, nada. Nós comemos, tal, vamos tocar? Falei, vamos. Eu pensei assim, pô, se ele é maluco, também sou, né? Fazer o quê? Aí chegamos no clube, entramos lá, o Mohamed Al-Jabri, percussão, o Dudu Pocuana, saxofone, e o Johnny Gianni, piano. Mas contrabaixo, tocar piano de vez em quando também. Aí não tinha contrabaixo, era só piano, sax de percussão e bateria. Ele começou a tocar. Ti-tu-ti, ti-tu-ti-tu-ti, ti-tu-ti-tu-ti. Eu falei, bom, eu gosto de entrar, né? Aí você entra, ele vai tocando. Foi assim durante 3 anos. Tanto é que o disco que nós gravamos, nós entramos no estúdio de manhã, um estúdio excelente, gravamos o disco todinho, na parte da manhã, saímos dali, recebemos, muito bem pagos, aí fomos sair para comer, e fomos montar para tocar um concerto do Clube de Jazz. Quando acabou o concerto, recebi de novo, estava aí eu chamei o Alfredo Nascimento, que tocava violão, brasileiro, que estava lá. Falei, Alfredo, eu falei com o Johnny, para você participar de umas músicas aí. Eu falei, só que ele não vai ensaiar. Se ele ensaiar, cada ensaio, ele vai mudar tudo. Então, você ensaia uma coisa, você ensaia outra, para tocar outra. Eu falei, é africano, hein? É por aí. Não, tudo bem. Enfim, gravamos o disco, fizemos o concerto, aí sentamos, eu e ele, no fim da noite, né? Com o bolsinho, com aquela grana alta do bolso, né? Ganhou uma grana legal. E foi assim. Aí fiz muito trabalho com ele. Tinha um trabalho que ele chamava um pianista, chamava um guitarrista. Era um trabalho que ele veio de Nova York, foi eu, ele e o trompete, só. O clube cheio, lotado, clube de jazz mesmo. Aí ele entrou assim, falou, esse aqui é fulano. Oi. O cara subiu no palco lá, microfone, pegou contrabaixo e tocava assim, sem falar nada. E todo mundo olhando para a gente, né? Foi um negócio muito estranho. Já depois eu fui gravar lá com os indianos, lá com o Dr. L. Subramanian. Rapaz, totalmente diferente. A cabeça de indiano é outra coisa. O cara chegou, eu fui chamado para gravar umas músicas, ele trouxe 2 percussionistas da Índia, que está aqui, que esse cara mora em Nova York, com ele. Aí pediu os músicos dinamarqueses, um violinista muito famoso, que faleceu uns anos atrás, aos 100 anos, chamado Sven Asmussen. Ele pediu um contrabaixista, um tecladista e um guitarrista. Só que ele tinha tudo na cabeça que ele queria, como ele queria, detalhes assim mínimos. Então ele chegou no estúdio, estava lá cheio de gente no estúdio, né, os músicos, o pessoal todo da cidade, estavam lá os indianos, né, cheio de comida e tal, com as farofas, saladas e tal. E a gente ensaiava. Aí eu falei assim para mim, assim, o negócio é o seguinte, essa música tem um compasso diferente, é um compasso 7x4, você faz assim, o pé faz assim, outro pé faz isso, a mão faz isso, a outra mão faz isso, vamos lá, isso, legal, isso, vamos lá. De novo, detalhe, até sair perfeito. Aí 4 dias de gravação, 4, de manhã e de tarde. Aí no último dia ele falou assim, olha, tem uma música aí que você vai tocar a bateria e você vai tocar 14 minutos, o ritmo quase solo, sozinho. 14 minutos, o ritmo quase solo. Que ritmo é esse? Olha, pega a vassourinha e vai tocando. Eu conto para você o tempo, você vai. Você vai criando aí uma música com a vassourinha. Então, rapaz, coisa de maluco, né? Nunca fiz isso na minha vida. Aí peguei, fui lá, né, sentei, olha, e cheio de gente de estúdio, vários músicos e os amigos, e produção, e fotógrafo, gente pra caramba. Eu ia sozinho lá sentado no estúdio, botei o fone,
comecei a tocar, ritmo quase solo. Eu falei, eu pensei assim, eu não vou contar minutos, não, ele que conte lá, né? A hora que acabar, acabou. Deu feio daí, eu vou contar 14, isso é coisa de maluco, não vou contar não, eu fiquei tocando. Aí deu tempo, daí cortou. Tá bom, acabou. E, pô, acabou. Aí ele levou tudo para os Estados Unidos, montou uma peça, depois de um ano ele voltou, me chamou e falou, olha, aquela música que você gravou, é uma peça que foi gravada. Aí com o teclado, os violinos. Agora você vai fazer um solo de baqueta em cima do seu solo, tocando de vassourinha. Rapaz, agora ficou bem enrolado ainda. Vou rolar, né? Só, eu dou sinal. Tá bom, peguei a baqueta, tô lá. Bem maluco mesmo, de coisa indiana, né? Eu. Tá bom. Poxa, tá bom. É isso aí mesmo, esse que eu quero. Aí demorou mais um ano. Ele levou disso para o Canadá, aí mixou, masterizou tudo, aí mandaram uma cópia. Quando eu peguei a cópia, eu não tinha nem noção do que eu tinha feito. Imagina você. Aí eu vim para casa, sentei, botando isso para ouvir. Falei, rapaz, que coisa de doido, hein? Maluco mesmo, né? Negócio... Que experiência, hein? Que experiência. É muito bem feito. Se você ouvir, você fala, pô, os caras tocam muito, ensaiaram demais, lê muita música, mas não, é uma coisa montada, é coisa de indiano. Assim são eles. Caramba. Que história. Já que o pessoal da Turquia, com o Mimit, o Santo, o Istanbul Express, esse é diferente. Era um turco que morava lá na Dinamarca e dois dinamarqueses. E a música do turco, a gente tocava de concerto, tocava bastante coisa da Turquia, né? Que gosta de compasso 7, 9, 11 e tal. Mas a gravação foi mais contida, né? Uma coisa mais latina, né? Meio samba, meio salsa e tal. Mas também é muito ensaiado. Ele ensaiava bastante. Muito ensaiado. Ó, a bateria aqui com a mão, agora baquete feltro, agora prato, agora sinos, agora taksim. Taksim, aquele momento que fica tocando só o sá, né? Que são de 4 cordas. Eu fazia o clima lá com os sinos. Aquilo demora, às vezes, 10 minutos. Até que você prepara o clima, aí tem a melodia, aí decola. É um negócio de paciência e de concentração, né? Enfim, cada história é uma história. Eu fico imaginando aqui, e tu pode falar muito bem, que é um ponto que eu quero que você fale da tua disciplina, assim, a tua em como tu leva a rotina dos estudos, né, e da leitura, de tudo. Eu acho que também é importante, nesse teu caso, você falando, eu fiquei pensando aqui, é encarar o que vier, né, e estar preparado, né, para aquilo. Né? Se preparar ao máximo e não recusar nada, porque eu fiquei imaginando se você recusasse, não vou fazer, tu não ia passar por essa experiência, né? Não. Rapaz, é aquele negócio, quando você entra, quando você começa, isso é uma teoria minha, pessoal, muito pessoal. O momento que eu falei assim, eu vou ser músico, falei comigo mesmo, eu vou ser músico. Então eu tenho que ouvir, saber, conhecer, estudar, me dedicar e falar sim para tudo. Às vezes se dá bem, às vezes se dá mal, entendeu? No começo, ou sempre também. Teve coisas que eu fiz que foram horríveis na minha vida. Depois que eu toquei, que eu falei, foi deprimente. Eu saí arrasado, as pessoas também, foi horrível. Então, resultado lastimável, ainda bem que apagaram tudo, entendeu? Agora, isso faz parte, entendeu? Faz parte. Por mais que você ouça, que você estude, que você procure, que você queira saber, quer dizer, é impossível saber tudo. Você sabe coisas, né? Mas não dá para saber, para você dominar totalmente. Então, eu entendo isso aí. Eu nunca recusei nada. Gravei com o grupo de jazz da Big Band, da rádio. Chama a gravação, partitura e tal, os músicos de alto nível, músicos de jazz e tal. Vamos lá. Foi a parte da frente, vamos lá. 3, 4, pá. Nossa, foi legal. Aí aqui dentro de jazz. Aí vamos para a Polônia, festival de jazz, música dinamarquês. Vamos. Ensaiamos, tocamos, gravamos, vamos. Chega lá e tal, que dentro de dinamarquês, público enorme, só críticos e músicos. Vamos lá, vamos firme. Enfim,
Aí você vai indo, né? Você fica ousado, né? Sim, é interessante tu circular pelos vários formatos, né? Orquestra, clube, concerto, né? E por aí vai. E assim, é dizer sim, igual você falou, para o ritmo, para o gênero que vier, mas também dizer sim para os formatos, né? Os clubes, Sim. orquestras, não ter nenhuma restrição. Chuí, Não, me diga uma coisa. Como é que é hoje? E isso eu tenho que perguntar sempre. Teu set de bateria, o que é que tu curte usar? O que é que tu não curte? Se mudou muito com o tempo? O que é que tu curte usar? Uma questão mais baterística mesmo, né? Para saber como é que é a tua cara, a tua assinatura na bateria, na parte do equipamento. Então, eu nunca tive bateria grande, aquela bateria enorme, nunca tive. Eu tive uma vez eu comprei uma bateria, uma Rogers, que eu comprei na França, que eu usei na Dinamarca, 2 tom-tons, né, 2 pratos, só que era grande, pesada. Aquilo me irritou, porque eu tinha que carregar muito, às vezes, do trem sozinho, né? Porque eu vou botar mala e bateria do trem, dentro do trem. Eu falei, não, tem coisa errada aqui. Eu vou diminuir. Aí peguei uma bateria menor. E desde então, eu só uso bateria pequena, entendeu? Eu tenho uma bateria aqui, bombo 16, tom 12, 14, 16, tudo coisa pequena, entendeu? Se for o caso de uma coisa especial, assim, às vezes aconteceu, tocar alguma coisa que exige mais sons, né? Mais tambor. Aí você aluga, sei lá o quê. Agora, pessoalmente, rapaz, eu gosto de coisa pequena. E quanto menor, melhor. Já é difícil tocar com 4 peças, né? Imagina que o cara gosta de 4 tom-tom, 5 pratos, 3 chimbal. Eu acho legal. Mas isso aí, para mim, pessoalmente, eu não consigo tocar com isso tudo, não. Entendeu? 2 bombos. Você toca 2 bombos, eu falei, rapaz, eu toco 1. Eu estudo para tocar 1. Entendeu? Pô, tem 40 anos para tocar um bombo direito. 1 direito. Agora, 2, não toco, não. 2 caixas, não, uma caixa só. Para que 2? Eu não sei tocar. Eu admiro bateristas que usam baterias grandes e tocam. Eu admiro. Eu acho muito bonito. Eu vejo os vídeos do pessoal aí tocando e tal. Aquela bateria enorme, 6, 8 pratos e tal. E tambor para cá, tambor para lá e tal. Para que tocam. Tem outros que fazem isso. Agora, eu nunca tive essa intenção, não, nunca. Eu acho que dominar 4 vozes ali, entendeu? Tenor, soprano, contralto, baixo, as vozes. Você combinar isso aí bonito, um som agradável, afinado, que tem a ver com a música que eu faço, e um prato, né? Um prato de ritmo, um prato de efeito, um prato de chuveiro, um chimbal, para ver o suficiente. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Max Roach, né? Ele gosta de fazer para a bateria o que Bach fez para a harmonia. Você tocar e também temos harmônicos, melódicos, não só a coisa do ritmo, né? Isso aí é bonito, mas... Isso aí eu aprendi uma vez com um baixista chamado Ray Brown, grande baixista americano de jazz. Alguém falou assim, ô Ray, o que você acha desse pessoal novo aí tocando com contrabaixo aí? Os caras... Ele falou, olha, é interessante. Você percebe que essas pessoas estudaram bastante para fazer o que eles fazem. São músicos dedicados, tem muito estudo. Mas eu gostaria de ouvir mais profundidade. Essa palavra para mim bateu assim, sabe? Eu falei, meu Deus, que palavra linda, profundidade. Eu falei, essa palavra eu quero para mim também, eu vou usar essa também. Saber, então posse é minha também. Porque, poxa, é difícil, rapaz, você pensar bem, entendeu? Uma coisa pequena, se tocar direito, né? Muito então, bom, muito bom. Eu tenho que te perguntar isso. Chuim, eu te vi numa entrevista falando sobre, assim, você deu destaque a 3 termos. Aproveitar que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. Técnica, velocidade e resistência. Pensando nisso, eu queria que você falasse com relação aos teus cursos e a vida de educador, para quem quer estudar com Chuim. Pois é. Esse negócio de estudar comigo é interessante. Eu tenho uns alunos que se deram muito bem, graças a Deus. Comecei com o pé quente, né? O primeiro que eu tive foi o Juri Moreira. Juri Moreira, que toca aí com o Edu Lobo e tal. Ele também é de Jacareí também, da minha cidade. Então eu vim de São Paulo, moro em São Paulo. Ele ia na minha casa, que era a casa dos meus pais, para fazer aula comigo. Então eu comecei bem. Falei, rapaz, então eu acertei, acho por aí, né? Então eu sempre comecei, entendeu? Usando o básico. Entendeu? Vamos estudar música, o Pozzoli, né, leitura rítmica, a técnica básica, você tem opção aqui, tem a técnica alemã, francesa, americana, escolhe uma, é bom você caminhar um pouquinho cada uma, escolher uma delas para você firmar. Não ficar negócio de para lá e para cá, não, acha um caminho só. E
a consciência que eu procuro passar até hoje para as pessoas, por você brasileiro, parabéns. Então, toque música brasileira. Eu seja brasileiro. Porque eu conheci pessoas brasileiras que saíram do Brasil, que aqui, não, porque eu gosto de jazz e tal, pop, jazz, rock, fusion, cheio de papapá. Foram para fora com essa ideia. Aí quebraram a cara. Aí viram lá os caras, os originais, para isso aí, ficaram assustados. E quando foram tocar a coisa do Brasil lá fora também, estavam bem defasados. Enfim, eu já, aí voltando à história do Edson Machado, lá atrás, 64, 65, eu sempre fui disso aí, entendeu? O negócio foi a dedicação à música brasileira. Então, eu procuro passar essa consciência para as pessoas. Entendeu? Você quer estudar? Estude jazz, música cubana, toque tudo. Agora, você é obrigado a dominar a música brasileira. Se você não fizer isso, eles vão fazer lá fora, hein? E cuidado que lá fora tem pessoas que já fazem isso bem. Pessoas que fazem isso bem, então cuidado. Essa consciência, né? Então, quando eu falo técnica, aí abrange tudo isso, entendeu? A técnica de você tirar o som bonito, de você ser capaz de, enfim, de dominar o instrumento, pensar ritmicamente, melodicamente, harmonicamente, ter resistência. Se bem que hoje em dia está mais difícil, porque antigamente a gente fazia baile, né? Das 10 às 4 da manhã, 3, 4 por semana. Isso dava a gente uma grande resistência, né? A gente fazia aquilo bastante, então você estudava, você aprendia alguma coisa, você aplicava nos bailes. Os bailes acabaram. Você vai tocar hoje no lugar, você toca meia hora, toca 50 minutos, para 15, acabou. É coisa muito curta. O concerto é 1 hora, no máximo 1h15, acabou também. Então essas coisas mudaram bastante, né? Então hoje a pessoa eu levanto às 6 horas da manhã para estudar. Levanto aqui na minha casa, tenho aqui montado aqui, do outro lado, depois posso te mostrar. Fica a borracha, tem lá a baqueta de ferro, outra baqueta bem pesada, depois passo para ela, depois a baqueta normal, depois a vassourinha. Aí eu fico lá, coloco lá, tem lá as partituras que eu vou estudando, aí depois eu vou na bateria, tem aqui um método escocês, esse método de velocidade e força, porque, afinal de contas, eu tenho 7,8, a minha idade me obriga a me dedicar mais, né? Senão você não aguenta. Montei agora um conjunto aí com 2 garotos, baixista e guitarrista. Garotos, de 20 anos. Estudo pra caramba, com energia enorme. Então, para dar conta, eu preciso ficar pronto também, para segurar o garoto, porque depois esse vem cheio de vontade, né? Falou, calma, lá. 3, 4, então é por aí. Era isso que eu ia te perguntar também, do teu dia a dia, né? Esse histórico de disciplina. E tu falou da baqueta de ferro, lembrei do meu amigo Darcy Marola, quando fiz uma visita lá em São Paulo. A baqueta de ferro é real, ele tem um pá lá também, eu lembrei que ele me mostrou. Chuinho, me fala um pouco desse encontro de gerações, né? Eu acho que é importante. Acho muito massa que você, né, você continua dizendo sim às oportunidades que te aparecem, né? E como é que tem sido para tu tocar e ensinar ao pessoal mais jovem, né? Eu lembro que eu te vi falando disso também, dessa coisa da rapidez do marketing na música. E essa parada mais efêmera, assim, sabe? De ser tudo para agora. Como é que tu lida com redes sociais, por exemplo, com as novas gerações, enfim? Aí é o seguinte, eu tenho alunos aqui que estão indo muito bem. O garoto começou a estudar legal, que hoje toca a bateria bem, toca aqui na Orquestra Sinfônica, em São José dos Campos, lá toca a bateria, toca tímpano, lê bem, garoto, ele tem 15 anos, 16 anos, está comigo há uns 4, 5 anos, estudando. Eu estudo bastante. Tem outros que vêm, pega uma dica e tal, já acha que está bom, mas bom, acha que está bom, é você que está achando, eu não acho nada. Aí tem uns que continuam, fazem uma temporada, aí sai, toca, aí vai e volta, entendeu? Aprende mais umas coisas, sai, aplica, depois volta. E tem uns que não querem nem saber. Quando o cara chega para estudar, aí eu falo assim, vem cá, você já estudou bateria? Ah, sim. Você estudou algum método? Ah, estudei. Se você puder me trazer os métodos, ou o nome dos métodos, só para a gente saber, né, o que você estudou, para não perder tempo, para seguir a viagem. Aí o cara traz, né, 4, 5, 6 métodos diferentes. Aí eu olho, tem uns bons, uns duvidosos, mas tudo bem. Aí eu olho aquilo ali, vem cá, isso aqui, ó, toca aí, quero ver.
O cara vai lá, também sujo, esquisito, né? Tá bom. E isso aqui? Isso aqui faz tempo que eu não vejo, rapaz. Peraí. Fala, amigo, é o seguinte, posso dar um conselho? De boa. Pega esses livros aqui todos que você tem, guarda eles em cadeia, tudo guardado na gaveta. Fecha lá na gaveta, fechado, esquece. Vamos começar, que tal? Começar. Aí, como começar? Já toco faz 5 anos, já toquei no shows e tal. Olha, o que você fez, certamente você não fez legal. Então, eu proponho a você um estudo de direito. Ah, é? Quanto tempo você acha que eu vou demorar para aprender? Eu falo assim, olha, entre 5 a 20 anos. O cara pula na cadeira. Como? Rapaz, é isso. Você quer o quê? Você acha que você vai fazer 2 horas que você vai ser tocando? E o cara está preocupado com o tempo também, né? Enquanto tempo ele vai chegar lá. Oi? Isso. E o cara está muito preocupado com o tempo, né? Ele está preocupado com a jornada. Ele está preocupado com o final. Eu falo assim, você tem que estudar. Estudar, você tem que colocar assim, estudar é como comer. Se você não comer, você morre. Se você não estudar, você morre também. Então, você tem que pensar nisso. Amanhã eu vou comer, vou almoçar, tá? Antes eu vou estudar, ou depois eu vou estudar. Entendeu? É isso, é o estudo. Sem estudo, você não consegue fazer nada. E dedicação, disciplina, né? Colocar, entendeu? Metrônomo, se for necessário, anotar no caderno lá, página 6, exercício 8, repetir 30 vezes, 50 vezes, enfim. É um trabalho longo, né? Você tem que fazer paciência, demora. Mas assim que é a vida. Nada é rápido. Perfeito. Chuim, tu volta para o Brasil, dando continuidade a essa viagem toda que a gente tá viajando com você. Tu volta para cá em 83, né? Foi. E aí, como é que estava o cenário? E a partir dos anos 80, o que é que tu passou a fazer? Acredito que já estava dando aula, já, né? Já deu continuidade das aulas. Mas como é que estava do Brasil para quando tu saiu, para quando tu voltou? As diferenças, né? E quando eu saí, até quando eu voltei tava pior do que quando eu saí. Eu saí estava ruim, eu voltei estava pior, é sério. Eu fiquei na cidade de São Paulo, reencontrei amigos meus, grande parte dos músicos falaram assim, rapaz, você voltou para fazer o quê aqui? Não, você tá parado, tá ruim. Tá muito ruim, você não deveria ter voltado. Eu falei, mas eu voltei, mas tudo bem. Voltei, mas eu também voltei para cá. Eu também posso voltar para lá também, tá tudo certo. Aí fiquei uns tempos em São Paulo, fiz um trabalho aqui, gravei um negócio da TV Cultura, um show aqui, aí gravei um disco aqui e tal, coisa assim, entendeu? Intervalos grandes, nada contínuo, nada de qualidade, assim, pouca coisa. Aí que surgiu o trabalho para dar aula da Unicamp, né? Primeiro curso de música popular a nível universitário do Brasil, a Unicamp, Universidade de Campinas. Aí eu me mudei para lá, fui com tudo para lá e fiquei lá 4 anos. Mas eu fiquei muito frustrado também, entendeu? Porque eu esperava uma coisa, era outra. Fiz amigos excelentes, inclusive o Ciro Pereira, grande maestro de Pereira, que criou a Jazz Sinfônica, fez para mim uma música, o Uni Chuim. A gente era muito amigo ali e tal. Tinha o Fernando Faro, professor de música brasileira, né? De história, um grande produtor. Enfim, fiquei lá uns tempos. Mas não gostei não, sabe? Não, a questão é a seguinte, a questão é o conceito das pessoas sobre a música popular da universidade. Eu achei que era muito estranho, entendeu? E não tava dando certo, não. Tanto é que eu trabalho para promover o intercâmbio entre os alunos daqui e alunos da Dinamarca vindo ao Brasil. Aí veio para cá um amigo meu de lá, o representante, né, oficialmente, para cuidar do intercâmbio. Eu fui o intérprete. Ele tentou aqui, não conseguiu nada do Brasil. Aí alguém falou assim, Chuim, o Brasil só sabe receber, não manda nada. Não tem estrutura para receber nada. Falei, pô, mas como não tem? Não tem, não estamos habituados a isso. Entendeu? Então, se você quiser ir, você pode ir, você. Eu louco. Tá bom. Aí surgiu, deu ir para Dinamarca, realmente, eu peguei e fui de novo. Aí fiquei lá uns tempos, voltei, fiquei aqui mais uns meses, aí tive o convite para ser professor residente dos Estados Unidos, da Universidade de Iowa. Aí peguei e fui para lá, fiquei lá uns tempos, voltei para cá e saí fora. Falei, não quero negócio de universidade, não.
porque eles estavam no outro ritmo, sabe? Eles não estavam acertando o passo com a realidade do Brasil, ao meu ver. Eu achava que eles estavam defasados. Eles estavam tentando montar um negócio, ia para cá, ia para lá. Então, depois, com o tempo, os anos passaram, eles foram mudando e tal. Outras pessoas entraram, então mudou todo o conceito e tal. Enfim, as coisas tomaram rumo. Mas no meu tempo, não. Interessante tu falar isso, que eu tenho até anotado aqui para te perguntar com relação à tua relação, sobre a tua relação com a música popular, a música erudita, né? As diferenças, assim, né? E como você descreveu aí, a necessidade de uma compreensão melhor com relação à música popular, por exemplo, né? Eu acho que a música é uma linguagem. Eu acho que isso resume tudo. Então, qual a diferença entre eu tocar um concerto de jazz, um trio, no teatro, e o concerto, tocar Vila Lobos, qualquer sinfônica? E a sua posição, é uma coisa que você vai usar a sua criatividade ali, entendeu? Você vai, a sua técnica, seu conhecimento, enfim, as suas habilidades, tocando um grupo de jazz, de música brasileira e tal. O outro é a sua leitura, a sua concentração, o seu preparo, entendeu? Musical para executar o Vila Lobos. É bem diferente, existe, entendeu? Mas é música. Eu, na Europa, eu trabalhei com teatro dinamarquês, uma coisa super exigente. São 3 meses de ensaio, que não doido, em detalhes, mas ensaio com a peça tal, você sai fazendo apresentações, eles pagam muito bem o ensaio, pagam muito bem tudo. Eu fiz 2 temporadas com teatro. A única coisa que você não pode lá fazer, sabe o que é? Você não pode errar. Entendeu? Tudo. Só isso. Você não pode errar. É sério. Tem um contrato, entendeu? Não que você não possa errar no contrato. Às vezes acontecia, de rolar uma festa lá e tal, e ia lá o bailarino e tal, tomava umas a mais. Aí no dia seguinte, na hora de se apresentar, o cara dava um passo para cá, meio falso, e marcava o ensaio geral no dia seguinte. Vai repetir 30 vezes aquele passo que o cara já tinha ensaiado 6 meses atrás. Com a música, rapaz, uma nota fora, a mais ou menos. Tanto é que a música lá que estava em crise. Entendeu? Sério? Músico bom, que o cara chegava e ensaiava e falava, Chuim, eu acho que está muito complicado. Os caras são muito chatos. Não, eu não sou chato. É você que não está entendendo. Aqui é assim que é. Você descia ali, colocava a roupa, pegava a baqueta, 8 horas da noite, vibrafone, partitura, regente. Ou seja, ali eu aprendi a arte de repetir, entendeu? Para saber assim, qual é a sua capacidade para repetir exatamente a mesma coisa todos os dias, mas com alegria, com música, com vida. É difícil isso que eu fiquei pensando. A repetição com metabolismo, né? Com performance, com energia, exatamente. Não é? Isso é pesadíssimo. Isso. Então é difícil. Depois você olha assim, depois, às vezes eu combinava entre eu e o baixista. Esse depois lá de 3 meses, já tocando todos os dias, né, viajando todo o país, eu norte da Alemanha, inclusive. Eu falava assim, vem cá, você que nós somos capazes de tocar a metade sem ter que olhar na partitura? Vamos tentar. Eu falei, vamos. Aí começava, né? Achei que pouco, pelo sim, pelo não, abriu a partitura, né? É um detalhezinho. 1, 2, 3, pim. Isso é um pim. Esse pim, rapaz, se não sair esse pim na hora certa, escuta, você paga pra quê? Você errar o pim, não pode errar isso não, cara. Então você tinha até o último dia. Aí no último dia, jogava pra cima assim, as partituras. Depois, né? Sim. Vou ter que acabar na tela. Essa é a coisa que eu aprendi, a arte de repetir. Chuim, me diga aí, quais países a música te levou? Tu falou Alemanha já, Dinamarca, França, a gente já falou Marrocos, quais mais? Eu que eu fui mesmo, que eu fiquei mais, foi na Dinamarca, fui para a Suécia, eu na Suécia também, a Polônia, Alemanha. A Alemanha muito pouco, a Suíça também tive lá muito pouco, tive acho que uma semana, toquei uns 4 dias só na Suíça, entendeu? Não fiquei muito lá não. O resto tem outros países que eu não toquei. Entendi. Tem outros que eu passei, mas não toquei não, só fui lá por alguma razão, mas mesmo para tocar.
Massa. Entendeu? Os Estados Unidos, ok. Estados Unidos, Marrocos, né? Estados Unidos, eu fiz um trabalho, inclusive eu levei o arranjo que eu ganhei, um arranjo maravilhoso da Orquestra Tabajara, porque eu fiz vários bailes do Rio de Janeiro. Aí eu ganhei os arranjos todos não, a maior parte do Severino. Aí levei para lá o choro. Isso eu gravei lá, choro para trombone e baixo. Eu gravei com a orquestra de jazz de Iowa City. Eu tenho gravado essa cópia. Massa. Pessoal, vê só. Um dos motivos, e essa conversa já está muito satisfatória para mim, Schwinn. Estou muito grato de estar recebendo você aqui no Repercuta. Mas um dos motivos também, e que eu até esperei um tempo para a gente gravar, para ter o máximo de informações, o máximo de conteúdo, eu gosto de fazer isso, é o lançamento do livro que o Schwinn escreveu, a biografia do Edson Machado. Do Edson Machado. Um dos gigantes do Brasil. Mas antes da gente passar para falar do livro, Schwinn, que eu estou muito curioso, né, de como a feitura de uma obra dessa, Edgar Nunes Rocha, o Bituca, qual a tua relação com ele, com a obra, com uma pessoa? O Bituca ainda é outro gigante. O Bituca é mestre, né? Mestre. Outro mestre, isso. Eu conheci o Bituca no final dos anos 60, 68. Ele tocava na Globo, tocava na Orquestra Sinfônica e fazia bailes. Quando eu conheci, eu falei, rapaz, esse é o Bituca. Ele é um cara muito generoso, muito educado, muito fino e tal, e eu fiquei encantado. Aí comecei a acompanhar o Bituca. Ele ia para a Globo naquele tempo, a gente podia entrar, né? Os programas da Globo eram tudo com música ao vivo, né? Com orquestra, né? Eu ficava lá, a orquestra não aparecia mesmo, eu ficava ao lado dele. Então, ele saía, e tocava, ficava junto com ele, ia para cá, ia para lá, tal. Aí ele tocava na orquestra, do Ed Maciel, trombonista. Só que ele fazia concerto de orquestra sinfônica. Às vezes ele fazia o concerto e fazia o baile. E não tinha como ele sair do concerto e chegar no baile na hora certa. Eu disse, Schwinn, eu vou te chamar aí para você começar o baile para mim, de vez em quando. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Chama, lógico que eu vou. Então ele combinava, o baile está em tal lugar. Eu ia para lá. Aí chegava a tocar, eu começava o baile, fazia uma rodada, 1 hora e meia, e chegava. Só ele chegava com tudo, ele chegava com toda a energia do mundo. Aí sentava na bateria e já... Aí o pau mesmo, tocava que nem maluco. Aí eu saí da bateria, tinha uma cadeira, ficava ao lado dele, lógico, para sugar tudo que podia dele ali. Ele tocava, olha aqui, ó. E, enfim, aí fiquei assim com ele uma época grande. Aí depois eu saí, fui para São Paulo, viajei e tal, Aí os métodos que ele fez de bateria e percussão, eu conheci. Aí eu voltei no Rio, isso já em 80 e pouco, já para passear. Alguém falou assim, olha, a Orquestra Tabajara toca todo domingo no Circo Voador. Eu falei, o quê? Eu nunca tinha visto a Orquestra Tabajara na minha vida. Eu falei, não, tem que ver. Bateria é o Plínio e o Bituca. Eu falei, agora que eu vou mesmo, na hora. Fiquei doido, domingueira. Sei que deu um maluco, fui para lá. Ô, Bituca, conversando com ele. Aí, esse aqui é o Plínio, prazer e tal. Esse aqui é o Severino Araújo, legendário, Orquestra Tabajara, imagina. Eu fiquei doido. Assisti o baile, fiquei doido. Eu voltei de novo. Aí eu fiquei fã mesmo. Cheguei lá meia hora antes, ficava ali junto e tal. Bituca, eu vou lá aqui dali e tal. Ele falou assim: ó, Schwinn, o negócio é o seguinte, eu vou ter que fazer uma viagem aí, porque lá o titular era o Plínio Araújo, né, que é o irmão do Severino. Era do baterista, porque o baile da Tabajara começava às 11 horas, ia até 1 hora da manhã sem parar, parava um pouquinho e voltava de novo até as 4 da manhã. E o Plínio já estava meio cansado, né, para a idade dele. Então tinha 2 bateristas. Aí eu tive que falar assim: então eu vou viajar. E se você quiser, você pode ficar no meu lugar. Eu falei, pô, claro. Peraí, primeiro eu tenho que falar com o Severino, se ele aceita. Eu falei, vai, fala. Aí conversou com o Severino e falou assim: olha, falei com ele, tudo bem, então você vai fazer uma série de bailes para mim aí. Eu falei, vou, claro. E acho que doido, né? Aí embarcaram lá e tá no Rio, depois tinha que viajar e tal. Rio e São Paulo também. Eu quero vir para São Paulo. Vamos lá. Aí cheguei e tal. Nossa, aquilo para mim foi pós-doutorado. já tinha o Bituca doutorado, ali foi o pós. Edson Machado, Bituca Tabajara. Então, para mim, tá ótimo. Aí tocava, né? Revezar com o Plínio e tal. A coisa mais chata é que no fim da noite eu tinha que receber
Rapaz, tem que receber ainda? Ainda tem que receber? A burocracia é chata. É sério. Aí ia lá o irmão Severino, né? Chegava lá e tal, o Jaime, tá aqui o dinheiro. Rapaz, pra que dinheiro? De graça tá bom já. Enfim, aí fiz uma série de vários. Foi disso aí que é amigo do Severino, pedi para os arranjos que ele mandou. Eu tenho aqui até hoje. E não sou cópia, não, são os arranjos originais. Não é cópia, não. Eu tenho aqui guardado aqui em casa. Coisa do Severino. Então, isso aí foi a minha história com o Bituca. Muito bom. Chuim, a gente passou de um mestre e a gente falou de um mestre, vamos passar para outro. Quero falar um pouco agora sobre a feitura da biografia do Edson Machado, para a galera, enfim, que possa não ter propriedade com relação ao Edson, baterista do Rio de Janeiro, né? Uma das lendas, um dos mestres brasileiros na bateria, ajudou a moldar o samba, a bossa nova, né? Com destaque para a condução do samba no prato, né? De condução, no ride. Chuim, fala um pouco da tua experiência com Edson Machado. Sei que você conheceu, foi amigo dele, né? E como é que surgiu a ideia de fazer o livro, velho? Fica à vontade, que eu tô muito curioso de saber. Eu sei que a gente já tinha entrado em contato antes, até por indicação do meu amigo, o Ira Moreira. Ele que nos deu teu contato para mim. Olha, o Chuim tá escrevendo a biografia e tal. Se você quiser o contato dele para entrevistar. Até então eu não te conhecia, não conhecia teu trabalho com mais detalhes, Chuim. E é muito bom fazer essa ponta. Então, vamos falar um pouco com relação ao teu encontro com o Edson, a tua relação com ele, e como é que veio a ideia da biografia também. Então, eu conheci o Edson, voltando agora no começo da história, em 64, quando eu ouvi o disco com o Sérgio Mendes, o Bossa Rio. Aí tá o Bossa 3, aí ganhei do outro baterista, chamado Fernando, do Rio, ganhei o Samba Novo, imagina, ele me deu, até aqui o Edson Machado Samba Novo. Eu falei, rapaz, e daí? Aí conheci o Rio, 65 Trio, enfim, fui conhecendo, Bossa 3, e eu fazia muito baile no Rio. Então, eu fazia baile, voltava aqui para São Paulo, ou eu ficava, como eu fazia 3 bailes por semana, que outra semana a mesma coisa, 3, 4 bailes, tudo no Rio, aí eu ficava lá e emendava, ficava no Rio. E nisso aí, falei, bom, agora é a hora de conhecer o Edson Machado. Aí sempre perguntando, quem que é o Edson Machado? Onde é que tá? Ele mora lá em Zona Sul, assim, mas aonde? Enfim, descobri a casa dele. Aí cheguei lá, bati, né? Pô, Edson Machado, olha, papapá, eu sou Chuí, papapá, ele muito gentil, não, entra aí e tal. Deixa eu conversar. Aí contei história e tal, pois é, então, você gravou aquele disco que você gravou, aquela parte do prato, aquela caixa que você tocou e tal, e conversando. Aí eu ia embora e voltava, depois 3 dias eu voltava, estava lá de novo, fiquei lá sempre. E conversava, e perguntava, e contava história e tal, e falava, sempre tinha música também lá, o Ricardo Santos, o Zé Alves, baixista, sempre tem alguém mais lá na casa dele, no apartamento dele, Copacabana. E ficou assim. Aí tinha o quarteto dele, né? Que era ele, o Ion, o Alfredo Cardini piano e o Ricardo Santos contrabaixo. Eles foram tocar lá do teatro aí em Ipanema. Esse era domingo à tarde. Eu fazia baile toda sexta, sábado e domingo. Isso aí era eu morava no centro, trabalhava da Zona Norte e ia encontrar com o Oeste da Zona Sul. E era domingo à tarde que ia tocar no teatro. Falei, não posso perder nunca. Aí fui lá assistir o quarteto tocando e tal. Falei, meu Deus, eu fiquei encantado, né? Falei, nossa, isso aqui é ao vivo, estou ao vivo. Enfim, aí passou os tempos, as coisas estavam difíceis para todo mundo, para a música no Brasil. Aí eu vim para São Paulo. Pouco tempo depois, ele também veio para São Paulo, trabalhei em São Paulo. Aí reencontrei com ele ficou no hotel, tocando com a Tânia Maria, na época, uma casa noturna, toda noite, era ele, o Ricardo e a Tânia. E eu morava na Lapa, ele ficava na São João, que é no centro, que era meu caminho para vir para o centro da cidade. Então eu passava no hotel dele, e a mesma coisa, conversava, e depois trocava ideia e tal, e conversava. Aí o Amado Maita, um amigo nosso, compositor, músico, gravou o disco. Aí chamou lá vários músicos, o Guilherme Vergueiro, o Mozart, fazia arranjo, enfim, vários músicos para gravar o disco dele. E chamou o Wesley para tocar uma faixa. Então o Wesley ia abrir o disco. E me chamou também para ir lá no estúdio. Aí eu fui lá. Aí o Wesley tocou e tal.
tá, estamos amigos, desceu o porrete ali também, aquela doideira toda. Aí, vou lá, Chuí, senta lá. Aí, assim que a gente ficou por ali conversando, eu fui gravando o disco todinho. Acabou que ele gravou uma faixa que eu gravei todo o disco. Mas encontrei com ele. Nisso aí, eu estava na rua, encontrei os amigos meus da minha cidade que estavam em São Paulo para fazer uma matéria com eles, para o jornal. Vem cá, Chuí, me acompanha aqui, vem cá. Os amigos da minha cidade, aí fizeram a matéria. E essa matéria, o jornalzinho assim, bem simples da cidade aqui, ficou tão importante que serviu depois como matéria para pessoas que escreveram teses sobre esse Machado. Então foi a entrevista. Isso foi muito feliz, as pessoas que foram lá. Eu estava junto. Aí tinha lá fotos, para as fotos e tal. Tá aqui o Chuí e tal, aparece Machado, tal, o papo todo. Até a foto que tem da biografia, tem uma foto do Wesley com a mão no meu ombro, é desse dia lá, do hotel. Aí a menina do Wesley, né, e tal. Aí passou o tempo e tal, eu fui para Dinamarca, para França, depois para Dinamarca. O grupo que estava na Dinamarca, o baixista, era o mesmo que tocava com essa aqui no Rio, o Ricardo Santos. Aí fizemos uma boa nova. Quando eles voltaram para Paris, que eu fiquei na Dinamarca, qual era a ideia? Levar o Edson Machado para ficar no meu lugar, em Paris. Só que, e a grana? Nós fizemos um concerto para a rádio, e a grana foi muito boa. Aí pegamos essa grana e mandamos aqui para o Brasil. Aí ele pegou a passagem que era Rio-Paris. Aí entrou no Boa Nova. Aí depois, Boa Nova voltou para a Dinamarca. Já era essa Machado. Aí nos encontramos lá bastante, conversando pra caramba e tal, aquela festa toda. Aí passou os tempos e tal. Aí eles foram para Nova York. Aí depois eu fui para Nova York, fiquei numa época, encontrei com ele bastante. Só que nisso aí, eu tive a ideia de escrever. Rapaz, o cara tá aqui, todo mundo fala do cara, o Edson Machado, tal, ninguém faz nada. Aí comentei com os amigos dele. Eu falei assim, olha, eu vou escrever sobre o Edson Machado. E o pessoal, muito amigo dele também, mas todo mundo tinha muitas ideias, muita amizade e muita preguiça de fazer alguma coisa. E ninguém queria fazer nada. Chuí, legal, Chuí, escreve mesmo, escreve lá. Falei, rapaz, um bando de gente vagabunda, todo mundo gosta do cara, ninguém faz nada. Eu vou fazer. Falei, eu vou fazer. Aí, muita coisa na minha cabeça, né? Aí comecei a escrever. Aí entrou uma outra história, isso aqui deve dar um filme agora, que era como conseguir o material dele. Porque o Edson, ele tinha uma mala com todos os recortes de jornais, revistas, fotos do mundo todo com ele. Onde ele ia, essa mala estava junto com ele. Já conhecia essa mala, uma linha famosa. Aí ele morreu, ele voltou ao Brasil, né? Eu estava em Campinas, aí ele faleceu. Falei, caramba, hein? Nisso aí, um mês depois, eu fui para a Dinamarca. Lá eu conheci a última namorada dele, que era uma dinamarquesa, que por acaso estava na Dinamarca. Aí eu falei com ela, falei, pois é, e tal. Ela falou, o Edson e tal. Eu falei, pois é, blá, 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 blá. Ela falou assim, eu tenho umas coisas do Edson aqui em casa. Você tem o quê? O que você tem aí? Não, tem aqui os discos dele, as coisas de jornal, recortes. Eu falei, rapaz, você tem isso? Eu tenho. Pensei assim, eu vou lá, vou fazer cópia, né? Aí fui na casa dela, ela marcou e tal. Só que eu comecei a olhar, eu falei, olha, se você mexer aqui, falei para ela assim, você vai achar fotos minhas aqui com ele também. Aí eu, nossa, tá vendo? Falei. Só que ela estava com zelo, com medo que fosse tomar. Eu tentei tomar. Mas ali eu tenho que pegar e tirar a xerox. Na época é tudo bem complicado. Ela morava longe do centro. Enfim, olhei tudo e não peguei nada. Aí voltei ao Brasil. Aí eu soube que ela mora no Rio até hoje. Aí eu falei, rapaz, ela tem tudo isso aí. E eu precisando. Era aquilo que eu queria. Foto dele, entendeu? Da Nova York, com o Bill Evans, foto do Japão, foto do Uruguai, foto da Alemanha, enfim, as coisas que eu usei da biografia. Na época da pandemia, veja você, a pandemia, lá para trás agora. Aí falei com o ex-marido dessa pessoa que morava no Rio, peguei o endereço dela, falei, Maria, me ajude, por favor, e tal, e assim. Não, pode deixar, Chico, eu vou ligar para lá e tal. Nisso, ela me enrolou 2 anos.
Porque o meu pai, a minha irmã vai, não sei quem vai, não vai, vai. Eu não podia, entendeu? Ser duro com ela. Se fosse duro com ela, ela ia estourar e dançou. Então, a cada 3 meses, eu mandava mensagem, né? Escuta, por favor, eu escrevi tudo sobre o Herta Machado. Só falta você me ajudar. Eu preciso daquelas fotos, aquelas matérias de jornal, revista, que eu preciso aqui lá para colocar aqui, porque é biografia e tal, e falando. E ela, não, pode deixar que agora... Pode deixar mais um ano, né? Mais um ano. Falei, rapaz, não é possível. Aí um dia... escrito tudo. Tu já tinha escrito tudo? Sim. Já estava finalizado. Sim. Agora, eu tinha que ilustrar isso e tudo, entendeu? As fotos eram fundamentais. Senão ele fica papo de maluco, né? Eu falo, e daí? Essa minha história também não vale nada. Porque sou eu para ficar contando história. Será que eu fico com ele dadas juntos e tal? Sim, mas... Enfim. Aí um dia, ela resolveu, por alguma razão, ele mandou tudo. Nossa, a hora que eu abri o computador, eu falei, não acredito. Aí fiquei doido. Já baixar tudo. Aí selecionei, aí ficou bonito o trabalho, entendeu? Ficou legal. Aí falei com as pessoas, falei do Duca, Nova York, do Duca, assim, faz um depoimento aí, Guilherme Vergueiro, que mora na Califórnia. Falei, Guilherme, faz assim. Aí falei com um amigo meu, tentei a fulano, o Chico Batera, ó, prefácio. Aí o Chico escreveu, fez o prefácio. Aí fui pegando matérias também de jornais e revista. Peguei do Robertinho, peguei do Tuto Moreno, de várias pessoas. Aí o Zé Eduardo Nazário me mandou um monte de coisa que saiu do jornal, Suécia, mas legal. Enfim, aí fui montando tudo. Depois de tudo montado, aí vem a parte mais importante. Como publicar isso aí sem dinheiro? Eu também não tinha grana, custa caro. Aí falei com um amigo meu, o cara me indicou, entendeu? Uma revisora de alto nível, aí diagramação, uma outra pessoa, tal. Aí a gráfica, tudo tem um custo, obviamente, eu sou profissionais, São Paulo. Eu trabalho bom, tem que ter gente boa, eu não posso chamar qualquer um também para fazer um acabamento de meia boca, né? Aí eu falei, e agora, hein? Aí fiz uma vaquinha, que é a famosa vaquinha, né? A vaquinha começou a rodar e tal. Fiquei surpreso, porque essa vaquinha mostrou que pessoas conhecidas, que me conheciam, que conheciam as Machado, supostamente, que fazem parte do grupo de bateristas do Brasil, que defende tanto a música brasileira, a bateria brasileira, cujo grupo recebeu o convite para participar, eles não deram nenhum tostão, nada. Aí o cara viu ali, aí um botou lá, legal, Chuí. Outro botou lá o coração. Eu falei, rapaz, eu não quero coração, eu quero grana. Coração não paga trabalho de ninguém, mas tudo bem. Por outro lado, eu fiquei felicíssimo que pessoas que eu não conhecia, que entenderam a mensagem, deram aquela ajuda maravilhosa, grandes ajudas. Inclusive, eu falei com a amiga minha, que é a viúva, Graça Machado, que mora em Nova York, que eu conheci ela em Paris, depois estive com ela em Copenhague, estive com ela em Nova York, ela é inglesa. Falei assim, olha, o negócio é o seguinte, estou fazendo isso. Ela falou, pois não, Chuí. Aí eu abri conta no Banco Internacional, ela botou lá dólares, me ajudou. Assim que eu fiz o trabalho, entendeu? Muita gente que ajudou, pessoas que não tocam bateria, tem gente que nem é músico. Mas, felizmente, depois que saiu, as pessoas também começaram a descobrir, e hoje estou vendendo bastante. Que bom. Entendeu? Isso que é interessante, né? Durante essa jornada, pessoas que você não imaginava que poderia contribuir. Exatamente. Surpresa. Pessoas que, não é, as surpresas e curiosidades que vão acontecendo na feitura de um livro, né? Porque de uma obra como essa. E pessoas que talvez você até esperasse que chegasse mais junto e não chegou, enfim. Não é? Vai oscilando, assim, essas... Sim. Então, Chuí, eu acho que a maior dificuldade tenha sido mesmo a questão das fotos, que demorou muito para chegar, mas chegou, não é isso? Foi. E isso na produção. Na pós-produção, a própria editora, né? Porque custa muito caro, né? E que bom que muita gente chegou junto, assim, sabe? Agora tem em São Paulo, por exemplo, a livraria que os caras compraram 10, já venderam mais 10. Aí a livraria aqui em Campinas, o cara pediu 5. Talvez o amigo dele queira mais 5, e assim, as pessoas que vão vendo, aí o cara compra, vai lá, entendeu? E posta lá, convidando as pessoas para comprar, e divulgando, aí alguém
Então, eu vejo uma em São Paulo, uma no Rio, uma no Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Fortaleza. Tá assim, entendeu? O que eu acho ótimo, tá bem aberto, né? Aí você tá indo. E agora vai sair, vou fazer agora em inglês também, e botar com e-book, né? Em português e inglês. Muito e tem bom. pessoas fora do Brasil que entraram, colaboraram e estão esperando para saber. Eu falei, Rafael, aguenta bom, porque eu só tenho português. Tem um rapaz que ele veio ao Brasil há 2 anos, o inglês. Ele tem um grupo lá na Inglaterra que só toca a música do Edson Machado, que ele transcreve do Edson Machado, ele veio aqui para estudar Edson Machado aqui em casa. Veio aqui. Caramba. Fez aula aqui, aí ele voltou para a Inglaterra, aí mandou o amigo dele, mesma coisa, baterista, veio aqui, nessa casa aqui. Isso tem uns 4 meses atrás. O cara agendou a aula lá na Inglaterra, veio aqui, abriu o portão, calculei a hora que o cara ia chegar, né? Aí o cara aqui, de bermuda, camiseta, subiu no morro aqui. Ô, Chuinho, hey, Miles, man, hey, how do you... O cara chama-se Miles. O inglês, baterista, né? Que você desse Machado. Ou seja, então, rapaz, isso só me deixa alegre. Se uns não querem, outros querem. Demais, exato. Assim. Chuinho, veja. Muito obrigado, ele quer. Isso. Me fala uma coisa, Chuinho, para quem está iniciando na obra do Edson Machado, o que é que tu julga essencial para quem vai começar a ouvir, para a galera que vai iniciar? O que seria essencial na obra dele? Rapaz, tudo. Entendeu? Tudo. Não tem como você falar da biografia. Eu coloquei todos os discos que ele gravou. Agora, para ser um pouco mais didático, para ser um pouco mais claro da sua pergunta, tem um disco que ele gravou com o Tom Jobim, chama-se The Composer of Desafinado Place. Ele é Tom Jobim, gravado em 62, em Nova York, e ganhou Grammy. Ali ele toca de uma forma bem simples, sabe? Que ele gosta com o Tom Jobim, com as cordas. Então ali, você pega ali a essência, entendeu? O primeiro grande passo está ali. Então acho que isso aí eu disse que eu recomendo. Chama-se Tom Jobim, gravado nos Estados Unidos, em 63. O compositor de Desafinado Toca, é o nome do disco. Depois você pega o Bossa 3, são 3 discos também, excelentes, entendeu? Dá para você, é um salto, entendeu? Aí você tá mais solto. Aí você pega o Rio, 65 trio, aí já é um negócio mais pesado mesmo, né? Solto, batado, solo pra caramba e tal. Agora, o máximo point mesmo é isso aí. Essa baixada é samba novo, isso aí é o marco. Que inclusive, galera, é o título do livro, a biografia do Edson Machado, é Samba Novo, sim, escrito pelo Luiz Chuin, que conta com toda a discografia dele, o Chuin acabou de explicar, e também tem fotos desde os anos 50 até o falecimento dele, né, Chuin? Tem a foto dele quando ele faleceu, que antes. E tem muitos depoimentos das pessoas que trabalharam com ele. Eu fiquei muito feliz com o livro, porque entre os músicos tem 2, que é o Alfredo Cardim e o Haroldo, os 2 pianistas que trabalharam com ele, que moram no Rio, receberam o livro, escreveram. Tanto é que a gente até que mandei isso aí. A opinião deles é sobre o livro. Sim, maravilha, eles fiquei encantados, entendeu? Eu, Haroldo e o Alfredo, 2 músicos, e tem também na Califórnia o Guilherme Bergueiro, pianista que também trabalhou com ele. Então isso me deixou feliz, que as pessoas que trabalharam com ele falaram aquilo lá, então eu acho que o livro tá bom. Tá ótimo. A história dele, né? Eu só juntei e escrevi. Não, mas você está de parabéns, Chuin, pela feitura. Já faz, acho que mais de ano que a gente conversou sobre, você tem até me falado, não, eu estou esperando a viúva, eu lembro bem, você falou, eu estou esperando a viúva mandar algumas coisas e tal, faz tempo isso, faz anos, eu lembro muito bem disso. E essa disciplina, essa perseverança, a gente só agradece por ela, para poder ter essa obra em mãos e, enfim, né, se relacionar e extrair o máximo possível que a gente puder. Só para detalhar um pouco o livro, galera, o livro é Samba Novo, do Luiz Chuin, tem 131 páginas, o Chuin detalhou alguns depoimentos também, tem o prefácio do Chico Batera, com depoimentos do Celso de Almeida, do Duca Fonseca, Zé Nazário, o Ira Moreira também, né, o Guilherme Vergueiro, o Cristiano Rocha participou também, né,
Também. O Cristiano foi a pessoa que me indicou os caminhos aqui, a diagramação, revisão, gráfica, coisa dele, o Cristiano. Massa. O Anderson Machado ele deixou uma obra de mais de 40 discos gravados, com importância na Europa, no Brasil e também nos Estados Unidos, e gravando com uma penca de artistas que eu poderia passar o dia falando aqui. Sim. E o Chuin, ele se debruçou nessa pesquisa para trazer o máximo de detalhes para essa biografia. Chuin, fala um pouco de onde a galera pode encontrar o livro disponível para compra, para aquisição. Olha, o que eu faço de uma forma direta. A pessoa me escreve, entendeu? Me manda uma mensagem. Chuin Bateria, estou lá no Instagram, no Facebook, ou quiser mandar o e-mail, é chuin_dr@yahoo.com.br, entendeu? Esse é o e-mail. Eu estou deixando aqui. Pode ser no Insta também, no Instagram também, porque aí a pessoa entra em contato, eu peço o endereço, passo o Pix, e acerta logo uma vez, e já vai no correio. Tô deixando aqui na descrição o canal do Chuin no YouTube, o contato dele, o Instagram também, para você entrar em contato. E não só pro livro, mas de repente ter aula, trocar uma ideia, né, Chuin? O que quiser, está disponível. Chuin, a gente tá chegando já ao final aqui desse episódio. Te agradecer mais uma vez, gratidão enorme, uma honra estar trocando essa ideia contigo, tá? Muito obrigado mesmo por aceitar o convite. Eu me sinto feliz. A cada contato que eu faço, a pessoa aceita e a gente materializa aqui e tem esse registro aqui. Eu gosto de pensar assim, de ter esse registro para eternidade, digamos assim, a eternidade né? É muito bom isso aí, muitas pessoas vão assistir. Eu já comentei sobre isso. A hora que eu receber isso aí, rapaz, eu vou espalhar pra caramba pra cá. Vamos embora. Chuin, antes de me despedir, eu queria fazer uma última pergunta para você. Acho que é importante. Uma pergunta baterística, assim, sabe? Eu fiquei pensando muito nessa conversa nossa aqui, e a gente falou muito de disciplina, identidade, propósito, né? Enquanto músico, enquanto baterista, enquanto escritor também, porque né, havia um propósito para você fazer a biografia, por exemplo, e você não desistiu. Como é, assim, para você, Chuin, o que é essencial, assim, o que é necessário para todo baterista, vamos dizer assim? Ele construiu uma musicalidade própria, sabe? Uma assinatura própria e que seja honesta com a música que ele tá tocando e com ele mesmo, assim, sabe? Porque às vezes são tantos motivos aos quais as pessoas tomam a decisão de tocar bateria, por exemplo, e são motivos diversos, muitas vezes acredito que não os ideais, né? Então, eu penso o seguinte, o meu princípio é o mesmo de sempre. Eu acho que todo mundo tem que ter a sua voz, entendeu? Você tem que saber o que você fala. Quem é você? A sua identidade. Qual é a sua identidade? Você vai tocar, quem vai ouvir tem que ouvir você. Você não pode, entendeu, tocar o outro. Quem quer te ouvir é você, porque você é o cara que interessa. Então você tem que se descobrir, saber qual é o meu caminho, o que eu quero fazer. Descobriu? Então estude, mergulhe, vai até o fim. Faça isso muito bem. Aí você sabe qualquer palco do mundo, com moral. Bom dia, pois não. Aqui onde tocou fulano, os grandes, super. Parabéns, que maravilha, hein? Pois sou eu. Cada um. Eu tenho aqui programas de clube de jazz, e eu olho assim e falo, rapaz, tá aqui, ó. Elvin Jones, sei lá, Jack Jonette, Chuin, a programação. E às vezes esses caras estavam lá tocar e depois ia lá para olhar. Tudo bem, estou aqui. Ele, toca muito, mestre. Eu sou eu também faço alguma coisa. Se eu não der valor àquilo que eu faço, se eu não ter uma voz, rapaz, eu tenho que ficar em casa. Tem que ficar tocando no botiquim da esquina mesmo, quietinho, cabeça baixa. Se escolher aí o óculos, o boné, fica mascarado. Porque se você sobe do palco, meu amigo, você tem que tocar. Então, é ter sua voz. Por exemplo, uma coisa que eu estou fazendo agora é o método, agora é método bateria mesmo, sobre a música do Sudeste. Freddie Reis, entendeu?
Essas coisas aqui, a coisa do Sudeste, entendeu? Pagode de viola. O que é isso? Pagode de viola? É isso mesmo. É a coisa que sempre ouvi desde criança. Moçambique, Congada. Pô, você entendeu? Eu falava assim, bem estranha. É coisa aqui. Ponteio. O que é ponteio? Entendeu? Essas coisas que eu estou habituado, desde criança eu ouvi. Então eu estou escrevendo aqui variações para a bateria, e agora eu vou botar umas melodias de amigos meus e que se encaixam. Isso aí é a base, é um repertório que pode ser usado em qualquer linguagem. Você pode adaptar isso aí no pop, jazz, rock, fusion, dá certo. E tem sabor, tem uma marca, entendeu? Ou seja, eu estou fazendo uma coisa que eu conheço. E eu não vou fazer sobre maracatu, sobre frevo, porque aí tem pessoas que fazem isso muito bem, da região aí, que escrevem muito bem, entendeu? Eu gosto de meu boi, rapaz, isso aí, meus respeitos e a minha admiração, porque eu sei que tem pessoas aí capacitadíssimas que fazem isso muito bem. Então, eu vou fazer a minha praia. Então, ele faz a dele, eu faço a minha. Eu acho que é por aí. Isso é uma das coisas que eu vejo, entendeu? Ter sua voz. Quem é você? Sua identidade, né? Igual a identidade. Tá aqui, ó. Isso. Isso aqui é minha. Cada um tem a sua. É isso. Depois dessa, Chuin, te agradecer mais uma vez, tá? Valeu. Galera, o episódio segue disponível no YouTube, no meu canal, Jade Tavares. Se inscreve no canal do Chuin, tá tudo na descrição aqui. Compra teu livro, segue o Chuin no Instagram, enfim, os contatos estão aqui. Segue o Repercuta no Instagram também, enfim, são muitos conteúdos. Esse é Luiz Chuin em mais um episódio. Esse foi o Luiz Chuin em mais um episódio do Repercuta Podcast. É isso. Muito obrigado, Chuin. Valeu. Grande abraço. Obrigado, hein? Abraço grande. Para nós. A gente se vê, a gente se encontra, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Valeu, galera. Tudo de bom. Grande abraço. Repercuta.